Boa noite, estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, debatendo e discutindo com você de segunda a sexta os temas, os assuntos importantes para a nossa região e para todo o país também. Nessa edição aqui do painel, a gente com muito prazer recebe mais uma vez dois pastores da Igreja Batista que vão participar, colaborar com a gente, debater, discutir temas importantes. Aí estão eles sentados aqui à minha direita, o pastor Joel Batista, pastor e psicólogo, né, participando com a gente. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. E ao lado do pastor Joel, mais uma vez conosco, o pastor Sérgio Luizeto, hoje presidente, né, da Associação das Igrejas Batistas do Litoral Paulista. Tudo bem, pastor? Prazer revê-lo. Tudo bom. Prazer é nosso. Boa noite, Edgar. Boa noite, Chagas. Boa noite. Que Deus abençoe todos aqueles que estão nos assistindo nesse instante. Muito bem. Fernando Chagas, mais uma vez, participa e colabora com a gente nesta edição do painel. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, boa noite, Boturão, boa noite aos telespectadores, em especial aos nossos convidados, mais ainda ao Joel, que pela primeira vez, né, participa do programa. É verdade, pela primeira vez vai participar e vai conversar, trazer informações importantes aí para você que está nos acompanhando. Pelo 3014-5281, você não só acompanha, como liga para a gente, participa aí, enviando a sua pergunta, fazendo o seu comentário, você fica sempre à vontade aqui no nosso democrático espaço do painel regional. O tema hoje em debate aqui com a presença dos dois pastores é o seguinte, né? Enfrentando problemas emocionais com sabedoria. Aliás, problemas emocionais nos dias atribulados e estressantes de hoje não faltam, né, pastor Joel? Evidentemente. Já que ele vem pela primeira vez aqui, né? Tem a prioridade. Evidentemente não, né? Os problemas emocionais estão bem inseridos na sociedade, inserido na vida das pessoas, e de maneira que, à medida que esses problemas não são tratados, não são cuidados, coisas que a gente deixa de lado, evidentemente isso vai causar outros problemas que não necessariamente sejam emocionais. Eu diria que muitos outros fatores que ocorrem de dificuldade na sociedade, eles não são vencidos por quê? Porque esses problemas de ordem pessoais, ordem emocionais, acabam criando barreiras, e de maneira que, se o indivíduo consegue liberar-se ou libertar-se desse problema, evidentemente ele vai ter uma vida mais segura, mais promissora, mais crescente. Pastor, esses problemas emocionais, eles são somente afetivos ou pode ser de outra ordem, por exemplo, também financeiras? É assim, desde o momento que o problema financeiro ele toque alguma coisa na sua afetividade, evidentemente, né, o problema financeiro pode vir se tornar um problema de ordem emocional, vamos dizer assim. Tem várias origens, então. Sim, evidentemente, muitas origens. Mas, de uma forma geral, no caso desses problemas que se originam das várias fontes, eles vêm de uma forma mais na história de vida dessa pessoa. Quando essa pessoa ela tem uma dificuldade oriunda da sua formação, diríamos assim, familiar, à medida que esses problemas que são criados dentro da família, eles não são resolvidos por essa pessoa, ele vai extrapolar e então, vai se arrebentar em muitos outros fatores. Só acredita tudo que aquilo que nós adquirimos na infância fica para o resto da vida e não tem reparação? Tem reparação, ele tem que se tratar. Ele não tem reparação quando ele vem para o mundo do inconsciente. Ou seja, você vivencia um problema, mas você não sabe de onde vem esse problema. E se você não tratar esses problemas, aí você vai passar a vida inteira com eles. Lembrando que o pastor Joel é psicólogo também, né? Sim. Então tem o quê da psicologia entrando aqui na fala, né? Na com observação. Certeza. Com certeza. E aí, pastor Luizeto? E até todo pastor acaba sendo um pouco psicólogo, né? Que está sempre lidando com problemas emocionais, seja na área familiar, na área financeira, de relacionamentos. A grande questão é o ser humano entender que ele tem um problema, que ele precisa do tratamento, que ele deve se deixar tratar, e nós temos orientação na palavra de Deus com relação ao tratamento,
Existem casos também que os pastores identificam que eles acabam encaminhando até para alguns psicólogos. Eu já tive o cuidado, o zelo de estar encaminhando algumas pessoas para o amigo Joel, conterrâneo lá do Rio de Janeiro, mas o ser humano entender que ele precisa de tratamento. A grande questão é que às vezes nós lidamos com algumas situações em que quando nós falamos, você precisa de estar com um profissional da área, com um psicólogo, as pessoas sempre pensam, mas está pensando que eu sou maluco, que eu tenho um problema de cabeça? E não é isso, o pessoal confunde as coisas, né? Assim como o próprio psicólogo, que precisa de ter um psicólogo, terapeuta precisa de ter um terapeuta, o pastor, ele pastoreia, ele precisa também de ter o seu pastor. Eu tinha isso com o meu sogro, que Deus levou para o céu, ele me pastoreava e eu pastoreava ele. Então, assim, todos nós temos problemas emocionais, passamos por momentos de crise, de dificuldades, né? O próprio Senhor Jesus declarou em João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, tereis angústias, perseguições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós temos uma dificuldade, podemos buscar a presença de Deus, o auxílio na palavra de Deus, na igreja do Senhor, e temos também buscando ajuda em profissionais qualificados por Deus para estarem ajudando nessa área. Eu creio particularmente que Deus capacita médicos, terapeutas, psicólogos para estarem também ajudando e socorrendo pessoas que Pastor Luiz, precisam. você falou que muitas vezes encaminhou pessoas da Igreja Batista para o psicólogo Joel. Dá para perceber quando um fiel da Igreja Batista comparece à igreja e vê que ele tem um problema emocional e está precisando de uma ajuda de um psicólogo? Dá para perceber isso? Na minha experiência, algumas vezes sim, algumas vezes não, porque nós acabamos assim nos surpreendendo às vezes com algumas situações, né? Às vezes a pessoa ela usa assim de uma aparência, ou ela veste assim uma máscara que de repente por trás daquela máscara que nós pensamos que eram pessoas saudáveis, pessoas bem resolvidas, e nós nos surpreendemos. Tanto que ficamos surpreendidos até com certos escândalos que nós observamos na sociedade, que nós nunca imaginávamos que aquela pessoa iria cometer aquele tipo de atitude, mas cometeu porque, como disse o pastor Joel, questões mal resolvidas, como você levantou, na infância, na adolescência, talvez um trauma, talvez algo que ela não tratou e que precisaria de ser tratado, né? Alguns casos sim, né? Alguns casos não. A grande questão é que a área emocional e a área espiritual é uma linha muito tênue, né? Até o pastor Joel pode falar com propriedade sobre isso. E tem coisas que as pessoas levam para a área espiritual e emocional, né? E vice-versa, né? E como é que dá para dividir isso, né? Essa pergunta. Então, isso... Como separar as duas coisas? Então, foi essa questão que me levou a estudar psicologia. Porque, em primeiro lugar, eu sou pastor. Então, eu estava pastoreando e depois de 5 anos de pastorado, eu percebi que alguns problemas que me apareciam ali no gabinete pastoral não era de ordem espiritual, doutrinário, teológica, mas as pessoas encaravam como tal. E aí comecei a perceber que tem problemas que são realmente de ordem doutrinárias, teológicas, bíblicas. Então, quando você identifica um problema de ordem, diríamos assim, de fundamentação bíblica ou de fundamentação teológica, aí fica mais fácil você separar uma coisa da outra, entende? Porque, enquanto pastor, você tem uma linha mestra de trabalho, que são as Escrituras Sagradas. Sim. Então, você vai avaliar o comportamento daquela pessoa, se ela está conflitando diretamente com aqueles princípios que estão na Palavra de Deus. Se conflita com os princípios que estão na Palavra de Deus, que são os elementos de trabalho do pastor, aí ele vai tratar a questão como de ordem assim doutrinária, teológica. Mas se foge desses princípios, aí a gente vai observar. Mas aí, pastor Gela, chego lá querendo ouvir, vamos dizer, a palavra de Deus. Sim. Aí o senhor me diz que eu tenho um problema psicológico. Qual é a minha reação? Enquanto vamos dizer assim, um membro da igreja, eles ficam às vezes um pouco com conflito.
a primeira tendência é ele dizer, eu não sou maluco. Entende? Toda pessoa pensa que o problema de ordem emocional está logo nessa patologia, né? Que a pessoa é não louca. Sou louco. Não é louca. Mas às vezes é difícil realmente eles aceitarem essa recomendação. Mas com o tempo eles adquirem confiança no seu trabalho, na sua responsabilidade em termos das doutrinas bíblicas. Então eles já aceitam melhor a informação do pastor, né? Hoje com o mundo, com a vida tão dinâmica, né, tão disputada, né, que a gente vive hoje em dia, quais seriam aí os problemas mais comuns? Mas a gente não vai falar sobre isso agora, né? Um intervalinho para fazer. Okay. E antes, a mensagem aqui da CPFL, uma mensagem importante para você. Aqui em Santos você encontra CPFL Total no Manica Variedades, que fica na rua Professor Laurindo Chaves, número 326. O bairro é Castelo. Você também pode pagar as suas contas nos caixas eletrônicos, internet e também no débito automático. E lembre-se, para saber onde tem CPFL Total, mais perto de você, é só olhar na sua conta logo acima do código de barras. CPFL Total, mais fácil para as contas perto de você. A gente volta daqui a pouquinho. Então, voltando aqui com o nosso painel regional, né, você acompanhando com a gente, sempre uma discussão importante. Hoje, a gente recebendo aqui dois pastores da Igreja Batista, o pastor Joel Batista, né, aqui conosco, e também ao lado dele o pastor Sérgio Luizeto, que você está acostumado já a ver em outras edições do painel regional. Fernando Chagas mais uma vez acompanhando a gente aqui, e você participa pelo 3014-5281. O tema é enfrentando problemas emocionais com sabedoria. Eu tinha deixado aqui pendurado, né, a pergunta relativa ao mundo competitivo, ao dia a dia meio turbulento que a maioria das famílias, a maioria das pessoas vive hoje em dia, né? E aí vem a questão do estresse, né? Sim. É por aí, os problemas emocionais normalmente começam aí nessa área, pastor? Esse é um dos fatores, assim, fundamentais. Mais comuns. Que realmente tem trazido turbulência à vida emocional da pessoa. Mas o que eu tenho encontrado mais, assim, em termos de trabalho terapêutico, que tem mais se apresentado no tempo de hoje, é a questão da síndrome do pânico. É um mal comum nos dias de hoje. E isso do que eu tenho observado, realmente tem uma larga base no estresse. Quer dizer, você tem muitos fatores que a gente chama de estressores, e quanto mais estressores, que são muitos elementos que causam estresse, fragiliza a sua estrutura emocional, e fragilizando a sua estrutura emocional, isso para terminar numa síndrome do pânico é muito, muito fácil. Síndrome do pânico, para quem não tem conhecimento, né, é uma das pernas, um dos braços aí, não sei, do estresse, né, no geral, né? Mas o que seria exatamente a síndrome do pânico? Quais são os sintomas, enfim, o que é que gera isso na pessoa? Geralmente a pessoa que está nesse processo de pânico, ela tem alguns sintomas, aquela questão da angústia, aquela sensação de sufoco, que a pessoa fica sem quase respirar. Tem outro fator também, outro sintoma, algumas pessoas ficam com sudorese, ficam suando o tempo todo, dá aquela angústia. O fator mais comum que é o medo mesmo, o pavor, é para lá de medo, né? É o pavor que a pessoa tem, ela fica encolhida no canto, ela não quer sair desse local. E geralmente apresentam sintomas assim nesse sentido. Mas a origem seria o quê? Financeira? A violência do mundo? Ou tem diversas origens da pessoa chegar a esse ponto de ter o pânico? Essa origem, assim, um fator único, você não vai encontrar. Tanto é que é uma síndrome, né? É uma síndrome, são vários fatores. A síndrome corresponde a isso, são elementos variados de vários fatores que você não pode fechar e dizer, foi o excesso de trabalho que a pessoa tem que causou isso. Não. O excesso de trabalho pode ser um dos fatores. Ele sozinho, ele não é o suficiente. Não é suficiente. Tem que ter outro. Senão não seria uma síndrome. E nós temos um exemplo muito interessante na palavra de Deus,
de um grande profeta chamado profeta Elias. Ele esteve lidando lá com mais de 400 profetas de Baal e ele acabou vencendo a disputa com esses profetas e foi um negócio sensacional, manifestação da graça e do poder de Deus. E a rainha chamada Jezabel, quando soube que os seus profetas haviam sido mortos, destruídos pelo profeta Elias, profeta de Deus. Baal era um profeta profano, né, contra o povo de Israel. E quando ela soube dessa vitória de Elias e de que os profetas de Baal, os seus profetas estavam mortos, o que ela fez? Ela disse que iria matar Elias. Naquele momento que Elias, que teve uma vitória tão grande, ele poderia estar celebrando, estar marchando para a cidade, todo mundo estaria com ele, esse é um homem de Deus, Deus está com ele. Quando ele ouviu essa palavra desta mulher, o que ele faz? Ele vai se enfiar dentro de uma caverna. Ele acaba buscando a reclusão. O que demonstra? Ser humano, né? O homem, né? Nós temos a natureza humana. E a natureza humana, aí usando a palavra de Deus, a nossa natureza humana, ela é comprometida com o pecado. A nossa natureza, ela tende a falhar, ela tende a fracassar. Jesus declarou, né, que o nosso espírito está pronto, é forte, mas a carne, ela é fraca. O ser humano, ele é homem, né? Enquanto ele tem que estar sempre vigiando, ele tem que estar sempre... tem suas fraquezas. Tem as suas fraquezas. Então, ele tem que estar sempre se policiando, se guardando. Jesus é considerado por alguns, e tem até um livro que o pastor Joel conhece, Jesus, o maior psicólogo do mundo. Jesus lidou com estresse, Jesus lidou com problemas emocionais, problemas espirituais, né? E as palavras de Jesus, quando nós observamos, principalmente no Sermão da Montanha, Jesus ele vai dar a receita para nós vivermos nesse mundo com essa nossa natureza pecaminosa, com essa nossa natureza caída, por causa do pecado de Adão. Jesus vai dar a receita de como nós devemos viver nessa terra, lidando com as tensões, com os conflitos, né? É um fator interessante que ele coloca desse profeta Elias, né? É que ele não tem só medo dessa mulher chamada Jezabel, a famosa, perversa, má, cruel, mas existem outros fatores que envolveram esse temor de Elias, que ele se esconde numa caverna, que é um sintoma muito interessante para quem está deprimido, né? Ficar no cantinho, escondido no escuro, mas ele também tem aquele fator estressante, que foi toda aquela luta que ele teve. Sim, com aquele desgaste, né? Exatamente.